Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero mais uma vez acolher a cada um de vocês, irmãos, irmãs, querida comunidade Paróquia Santa Cruz. Nós estamos reunidos para celebrar o quarto domingo do tempo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. E neste dia a Igreja nos convida a que nós rezemos pelas vocações sacerdotais, para que elevemos a nossa oração ao Pastor Supremo e Senhor da Messe, para pedir-lhe que nos conceda pastores segundo o seu coração. E de modo muito particular, a nossa paróquia celebra hoje 59 anos de sua criação. Há 59 anos atrás, a Capela Santa Cruz era elevada à qualidade de paróquia, ou seja, ela deixava de ser pertencente a uma paróquia para se tornar a paróquia. E quando é que uma comunidade deixa de pertencer a uma paróquia para se tornar paróquia? Sobretudo, a necessidade pastoral. Então, enxergando as necessidades daquela comunidade e vendo que ela precisava ter um pastor à sua frente, foi então que foi criada a Paróquia Santa Cruz. E é muito oportuno que nesse aniversário nós celebremos dentro do domingo do Bom Pastor, porque sim, é uma iniciativa do Bom Pastor garantir para o seu povo que eles tenham um pastor à sua frente. E é justamente isso que representa uma paróquia. A paróquia é uma comunidade que tem um pastor à sua frente. Entenda muito bem. É a necessidade do pastoreio que eleva uma comunidade à qualidade de paróquia. A nossa diocese, há muitas comunidades e algumas delas são escolhidas para serem uma matriz paroquial, em que o atendimento pastoral seja mais frequente, em que a presença do pastor seja mais visível. Geralmente, as comunidades de uma paróquia são assistidas pelo pastor, mas em particular é a matriz paroquial que deve receber o maior empenho por parte do pároco ou do administrador paroquial, porque ela é o coração daquela paróquia. Portanto, quando foi elevada a Capela Santa Cruz à qualidade de paróquia, é porque ela merecia uma especial atenção. Ela merecia ter apenas ter um pároco ou um pastor para rebanhar aquele povo. E geralmente é papel do senhor bispo enxergar essas necessidades e tomar a atitude de criar uma paróquia ou de elevar uma capela à qualidade de paróquia. E é relativo ao Evangelho que nossa paróquia celebra então essa elevação de Capela Santa Cruz à Paróquia Santa Cruz. E é justamente neste trabalho
de 59 anos que muitos pastores aqui deram suas vidas, aqui estiveram no cuidado do povo e no tratamento da salvação das almas. Mas a necessidade ainda é grande. 59 anos depois, a nossa paróquia ainda precisa de muitos cuidados, sobretudo cuidados pastorais, para que os paroquianos possam então exercer a sua fé, tomar diante de si a responsabilidade de seguir o bom pastor. E é justamente esta a realidade do seguimento do bom pastor que nos pede neste domingo que rezemos pelas vocações, porque nos dias que estamos vivendo é muito difícil distinguir as vozes e há muita confusão de pessoas a quem nós devemos seguir. E aí eu gostaria de voltar o meu olhar para o Evangelho, porque existem realidades que nós precisamos meditar. O Evangelho de São João é um evangelho profundo e de uma alta teologia, e nós precisamos então nos debruçar com muito cuidado sobre esses ensinamentos. E a primeira realidade é: Jesus se identifica como a porta das ovelhas. Na primeira parte do Evangelho, Jesus diz: quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assassino. O que é que significa entrar pela porta? De modo muito particular, Jesus está falando sobre a criação e a lei de Deus. Ou seja, quem não se submete à natureza e não se submete à lei de Deus é ladrão e assassino. Portanto, Jesus está falando sobre a encarnação. Ele está dizendo que se submeteu à natureza humana. Portanto, o pastor se fez cordeiro, se fez ovelha. Jesus está falando: eu entrei por esta porta, ou seja, eu me fiz uma ovelha. E aqui está o primeiro ponto onde Jesus se identifica conosco. Ele não é um Deus indiferente, mas Ele é o Deus pessoal, pessoa, que vem assumir a condição das ovelhas. Portanto, Ele está falando da sua submissão à natureza. Ele se esvaziou, Ele deixou a glória que tinha junto do Pai e se fez homem. Para quê? Para ser um exemplo para os homens. A segunda leitura desta liturgia, da primeira carta de São Pedro diz justamente isso. Ele deu-nos o exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso guia supremo. E é justamente isso que também, na primeira leitura, o próprio apóstolo Pedro grita para os seus irmãos israelitas. Jesus Cristo é o guia supremo. Não existe outro pastor para nós, senão aquele que, sendo Deus, fez-se homem, entrou pela porta, submeteu-se à natureza humana, se fez homem para guiar os homens.
Então, a primeira realidade é a encarnação. E pela encarnação ele se submeteu à lei divina. E por isso São Paulo diz que ele foi obediente até a morte, e morte numa cruz. É o sinal que manifesta a sua total submissão à natureza humana e à lei divina. São Paulo, na carta aos Gálatas, nos diz também: nasceu de mulher, sujeito à lei, a fim de libertar os que eram sujeitos à lei. Então, é a realidade da encarnação, a primeira realidade que Jesus nos apresenta no Evangelho deste domingo. Diz ele: quem entra pela porta é o pastor. Ou seja, quem se submete à natureza humana e à lei divina, esse é o pastor. Todos os que fogem à humanidade e fogem à lei divina são ladrões e assaltantes. E do que é que Jesus está falando? Jesus está falando daqueles que não se submetem, daqueles que menosprezam a natureza criada, aqueles que zombam da criação e zombam da lei de Deus, mas querem guiar o povo a uma revolta, tanto contra a natureza, contra também a lei divina. Jesus diz: eu não vim liderar rebeldes, mas eu vim ensinar o caminho da obediência, da mansidão. Por isso que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eis o nosso exemplo de pastor, aquele que se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, e submeteu-se à vontade do Pai, e foi obediente a todas as leis divinas. E aí ele diz: porque eu fiz isto, então eu me tornei a porta da salvação. E é a segunda parte do Evangelho, onde Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim será salvo. Ou seja, quem se submeter à minha natureza, quem obedecer à minha voz, esse será salvo. E esse é um ponto muito importante em todo o Evangelho: a voz. Jesus, por 3 vezes neste Evangelho, fala sobre voz: a voz do pastor, que chama as ovelhas pelo nome, a voz dos estranhos, que as ovelhas não seguem, mas antes fogem dos estranhos. E nós podemos nos perguntar: que voz é essa? É a voz da verdade. São Pedro nos diz na segunda leitura: não foi encontrada na sua boca falsidade nem mentira. Portanto, a voz do bom pastor é a verdade. E por isso nós não podemos admitir o relativismo. Nós não podemos deixar com que meias verdades nos orientem e nos conduzam. Não. Ser conduzidos pela verdade, porque Ele, Jesus, é a verdade. E quem é da verdade, diz ele a Pilatos, ouve a sua voz. Mas Pilatos então ataca com o relativismo filosófico próprio dos romanos e dos gregos. O que é a verdade? E há muitas pessoas na nossa sociedade justamente assim, usando do relativismo. Não. E nós não podemos aceitar, e nós não devemos
guiar-nos por meias verdades, por opiniões de homens, sejam eles quem forem. Nós temos uma verdade, e esta verdade é o próprio Senhor, e a sua palavra é verdade, e nós devemos então nos orientar pela verdade da sua voz. E aqui está o papel dos pastores da igreja: fazerem ressoar a voz de Cristo e não a voz do mundo. Me entristece muito, e eu imagino que a vocês também, ver hoje a igreja ressoando vozes estranhas. É muito comum nós vermos bispos e padres, sacerdotes, que vão a público não para falar do Evangelho, não para falar da verdade da fé, mas para replicarem comentários de políticos, para comentarem decisões do Ministério da Saúde, ou dos governos, ou da prefeitura. É lamentável. Como nos diz o cardeal Sarai, o que estraga a igreja é a falta de compromisso com o sagrado, com a verdade. Infelizmente, hoje há muitos que deixaram de ouvir a voz de Cristo para ficarem ressoando opiniões políticas, econômicas, sanitárias. É lamentável. Ao invés de nós nos aprofundarmos no ensinamento do Senhor e de buscar em suas palavras um modelo a ser seguido, nós ficarmos aí discutindo problemas que não são responsabilidade da igreja. A igreja tem um papel muito importante, e o papel da igreja é ressoar a voz de Cristo, é fazer com que a voz do pastor ressoe no coração dos seus fiéis. E para isso nós precisamos nos voltar para a verdade. Devemos parar de procurar nos conformar ao mundo. Existe essa tendência hoje nos meios católicos de reproduzir o ambiente do mundo, de trazer para dentro da igreja as experiências mundanas, tanto na celebração da Santa Missa quanto nas homilias. E é aqui onde nós nos afastamos do bom pastor, porque o nosso papel enquanto igreja não é manifestar a nossa opinião. Pouco importa a opinião pessoal de cada um de nós, porque o único que salva é o Senhor Jesus, e é para Ele que nós devemos apontar, é para Ele que nós devemos direcionar as almas. É a opinião dele, é o Evangelho, a verdade que salva. E esta é a grande confusão em que muitos se encontram. Estão muito preocupados em replicar a opinião do mundo. Estão muito preocupados em falar de assuntos práticos e se esquecem daquilo que é o fundamento, que um dia Cristo nos chamou não para sermos guias, mas para sermos guiados por Ele.
E é por isso justamente que nós estamos vivendo essa grande tragédia de muita confusão dentro da Igreja Católica e de poucas vocações, porque não é mais a voz do pastor que ressoa na boca dos pastores, mas é a voz da opinião do meio, da sociedade. É aqui, irmãos, onde nós prestamos um desserviço à sociedade. Quando um padre ou um bispo dá a opinião de um médico, ou de um infectologista, ou de um advogado, ou de um político, ele presta um desserviço. Não é o papel do pastor falar como médico, como advogado, como delegado, como jurista, como político. Não. O papel do pastor é lembrar sempre do pastor supremo. É de dizer, no meio dessa confusão de vozes, escutem a voz da verdade, escutem a voz do Senhor, que não abandona as suas ovelhas ao poder do ladrão e do assaltante, mas Ele mesmo se coloca entre nós e o ladrão e o assaltante. O nosso Salvador é Jesus Cristo, é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Esta é a característica principal do bom pastor. Ele não é homem de palavras apenas, mas as suas palavras apontam para algo muito maior, o seu compromisso conosco. Ele assumiu a nossa condição, e mesmo a condição de morte causada pelo pecado, Ele se entregou à morte para que nós fôssemos libertos. Por isso, nós devemos sim combater todo tipo de meias verdades, e não podemos permitir que o relativismo tenha lugar dentro da igreja. Só existe um pastor, só existe um Salvador, e é Jesus. Quem não aponta para Ele, quem não fala dele, dispersa o rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.